Graça e paz, noiva gloriosa do Senhor. Vamos fazer um teste melhor? Quem aqui está com saudade do céu? Não, eu acho que bateu um vento, né? Assim, o pessoal não entendeu direito. Deve ter sido a máscara, tudo é a máscara agora. Quem está com saudade do céu, diga amém. Quem está com saudade vai gritar comigo no 3, Maranata. Tá bom? Todos sabem o que significa Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? 1, 2, 3 e Maranata. Vamos aplaudir a Ele, ao Rei que está vindo? Louvado seja o nome do Senhor. Ai, eu estou com uma saudade do céu. Gente, vocês não têm noção. Na hora do louvor ali, eu estava falando assim, eu estou com tanta saudade. E hoje eu quero mais uma vez trazer boas notícias. A palavra de Deus, o Evangelho é boas notícias. E Deus tem boas notícias para nós. Amém? Uma coisa que é importante lembrarmos, o inverno está terminando. Acho que ninguém entendeu, não. O inverno está acabando. A vida, ela é feita de estações. E a natureza está aí para nos mostrar que existem estações. Nós já passamos pelo outono, estamos terminando o inverno. Mas a primavera está chegando. E a primavera é o tempo de brotar. É o tempo de renovar. É o tempo de crescermos, de florescermos. É o tempo de nos alegrarmos. E eu creio sim que a primavera do Espírito está chegando para o povo de Deus. Daquele que tem buscado, aquele que tem confiado, aquele que tem esperado no Senhor, a primavera está chegando. E as flores vão brotar sim. Você vai ver flores, cores, perfumes e vai se alegrar no Senhor. Amém? Quantos recebem essa verdade? Eu estava meditando sobre o tema, sobre o que seria falado nessa manhã. E uma das coisas que eu comecei a pensar foi, se fosse possível voltarmos no tempo um pouquinho, alguns meses atrás, propriamente dito em dezembro. Normalmente dezembro se profetiza como vai ser o próximo ano, não é assim? Muitas igrejas fazem os seus preparos proféticos, vai ser o ano da restituição, vai ser o ano da vitória, vai ser o ano da conquista, e por aí vai. Isso acontece em todos os lugares. Tem alguma coisa errada com isso? Com certeza não. Eu acredito que nós temos que profetizar, e se nós formos olhar todos os anos, para aqueles que buscam o Senhor, é um ano de vitória, sim, né? É ano de recomeço, anos de conquista, é anos de vitória, com certeza. E esse ano também não é diferente. Mas, se formos olhar e procurarmos um nome para 2020, eu com certeza diria apenas um nome, apenas uma palavra. Eu não sei se você vai concordar comigo, e quem concordar comigo vai levantar a mão, vai fazer assim, ó. Mas 2020 tem sido, ainda porque ele não terminou, nós estamos agora no mês 9. Mas da parte de Deus, eu digo para nós, igreja. Concordam comigo? Diga amém. E todas as provas, elas têm um objetivo muito sério e muito definido. Todas as provas, nós temos aqui professores, nós temos alunos, a maioria, aliás, todos aqui já passaram por uma escola, já estudaram. E sabe que o objetivo maior de uma prova é simplesmente avaliar se você aprendeu a lição. Sim ou não? Você passa meses estudando uma matéria, né, professora? E no final você passa por uma prova para avaliar se você aprendeu. Simples assim. E nós, como igreja, estamos passando por uma prova difícil. Uma prova, de uma certa forma, inédita. Desconhecida para nós até então. E uma prova também que envolveu todas as áreas da nossa vida.
Envolveu a nossa área pessoal, a nossa família, envolveu a igreja, envolveu a nação, envolveu toda a sociedade. Todos nós estamos passando pela mesma prova. E a pergunta é: Deus nos permite passar por provas para quê? Deus precisa saber se eu sei alguma coisa, se eu aprendi alguma coisa, se realmente o aprendizado valeu e operou transformações em minha vida. Deus precisa saber disto? A resposta com certeza é não. Deus não precisa saber, Ele sabe. Aquilo que eu acho, aquilo que você pensa que acha, Deus sabe. Amém? Deus sabe. E a prova não é para provarmos a Ele o que aprendemos ou o que foi operado em nossa vida. A prova é para provar a nós mesmos. Nós precisamos saber, nós precisamos aprender e ter consciência de que nós já aprendemos. Do que já foi operado em nossa vida, aquilo que já foi transformado, daquilo que não foi. Daquilo que eu acho que sou e daquilo que não sou. Daquilo que eu penso que sou e daquilo que Deus sabe que eu sou. Amém? É importantíssimo nós vivermos e entendermos o que estamos passando nesses dias. Eu tenho tido contato com tantas pessoas. Pessoas aqui, pessoas de fora, pessoas de longe. E pasmem, irmãos, a prova na igreja tem surtido um efeito muito forte. Eu conversava com uma amiga minha, pastora, e ela me falava o seguinte: minha amiga, todos os meus intercessores debandaram. Todos. Não ficou um. Todos acharam que é pesado demais ficar orando num tempo desse. E pediram escusas. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Falei: sinto muito, amiga, mas nenhum deles sabiam, conheciam a Deus. Eram só de aparência. Ela me contando que uma outra igreja de um amigo dela, todos os pastores auxiliares se afastaram. Viu? Você está ouvindo? Você ouviu? É isso mesmo. Todos os pastores auxiliares debandaram e deixaram o pastor sozinho. Todos foram para a caverna, fecharam a porta. E só vão sair de lá o dia que acabar o problema. A prova está vindo. E nós não estamos nos atentando que Deus está balançando a figueira para provar quem verdadeiramente está firme no Senhor. E eu vou rapidamente falar de 2 exemplos, né? Eu estava olhando na Bíblia ontem, 2 exemplos de alguém que passou por uma prova. Um foi aprovado de uma forma gloriosa e o outro não. Embora, mesmo que não foi aprovado, o Senhor não desistiu dele e ele foi depois transformado. Mas, como eu disse, o objetivo da prova é mostrar para nós. Eu falava com uma pessoa essa semana que essa pandemia, esse tempo todo tem sido interessante. Porque muitas vezes aquela pessoa que você jurava que era pessoa forte, que era uma pessoa trabalhada no Senhor, que tinha uma fé alicerçada no Senhor, que ia passar pela prova, como dizia, acho que era o Matos Nascimento, cantava passando pela prova, dando glória a Deus, né? Os que você pensava, esse é o mais forte, de repente você descobre que não é. É o que mais está temendo. E aquele que você jurava que era fraquinho, que é o que mais está dando resultado, é o que mais está segurado, é o que mais está firmado na rocha. E você fala: que maravilha. Sabe por quê? Porque quem conhece o interior é Deus. Só Deus conhece o interior. E Deus tem que provar para nós de tempos em tempos aonde nós estamos nele, qual é a nossa posição, o que nós estamos aprendendo, aquilo que nós temos absorvido que verdadeiramente é fato na nossa vida.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos começar pelo testemunho da falta, né? Lucas capítulo 22, versículos de 31 a 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhes digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Amém? Pode deixar aí no primeiro versículo, meu irmão. Interessante, vamos rapidamente só passar pela essa história, ela é uma história bem conhecida. Mas vamos primeiro olhar alguns detalhes que são importantes. Primeiro, Jesus está chamando ele pelo seu primeiro nome. Ele era conhecido anteriormente, o seu nome era Simão. Simão significa inseguro, inconstante. Aquele, como Tiago diz, como as ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora eu creio com todas as minhas forças que o Deus é todo poderoso e que Ele vai operar em meu favor. Outra hora eu estou lá embaixo e digo: onde eu estou, quem sou eu, onde eu vou parar, o que vai ser de mim. Uma hora eu sei com todas as minhas forças que eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor me faz vencedor. Mas na outra hora, a hora que o vento sopra um pouco mais forte, eu começo a achar que nem tanto, não é bem assim, o vento está demais, eu acho que dessa vez não vai dar certo. Embora muitas vezes eu não fale com a minha boca, mas essa é a minha reação, esse é o meu comportamento. Então, Jesus, quando chama Simão, ninguém conhecia Simão melhor do que o próprio Senhor. E Jesus sabia também que Simão não tinha sido feito, Deus não criou Simão para ser um Simão. Ele não criou aquele homem para ser inseguro, para ser inconstante, para ser medroso. Deus criou ele para ser uma rocha, para ser Pedro, para ser forte, para ser valente, para ser sólido. Este era o propósito eterno de Deus ao criar Pedro. E agora Pedro passa 3 anos e meio com Jesus. E Simão, com certeza, sendo chamado, porque Deus já havia trocado o seu nome agora era Pedro. Eu te digo, tu és Pedro, tu és rocha, tu és forte, tu és valente. Amém? Você vai ser uma das colunas da igreja. Você foi criado com esse propósito. E 3 anos e meio Pedro está ouvindo isso. E Pedro está convencido que ele é isso. Só que Jesus sabia que ele ainda não era isso. Jesus passou 3 anos e meio profetizando e declarando para o que aquele homem tinha sido criado. E agora chega este momento e Jesus chega para ele e fala: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar sua vida. Simão, vem aí uma prova. Esta prova vai mostrar para você se você já é Pedro ou se você ainda é Simão. Se você ainda é o medroso e inconstante ou se você já é a rocha. Vem a prova. E é bom lembrar quem é que avisou Pedro? Quem foi? O próprio Jesus. Ele poderia ir embora, não tem justificativa, como a Kátia veio aqui na frente dizer. Não me importa quem, Deus vai usar quem Ele quiser para falar conosco. Ele usa até a mula. Deus fala assim, eu não tenho que questionar o que Deus fala. Mas nesse caso, era inquestionável, de qualquer maneira.
Era impossível se questionar, era o próprio Cristo que estava falando. Só que aquele homem, caminhando o seu orgulho de ouvir, de se sentir uma rocha, ele questionou e duvidou que o próprio Senhor, o próprio Deus estava alertando. Senhor, eu estou disposto, eu estou pronto para enfrentar a morte por ti. De maneira nenhuma eu te negarei. E nós sabemos a história. O galo cantou, e quando o galo cantou, ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Ele negou Jesus e ninguém aqui vai questionar o seu amor por Jesus. Ele amava Jesus? Com certeza. Mas ele era ainda medroso. O medo falou mais forte do que o seu amor. O medo foi muito maior do que a sua confiança no amor de Deus por ele. Ele foi levado pelo medo. Mas terminando a história de Pedro, é fantástico, porque a Bíblia fala que ele negou, a Bíblia fala que ele sofreu, que ele se arrependeu, que ele chorou, a Bíblia fala que ele fugiu, que ele foi embora, que ele debandou, que ele desistiu, porque se ele voltou para o mar, se ele voltou a pescar, ele chegou àquela conclusão: falhei, neguei o meu Senhor, não há mais solução para o meu caso, não sou mais um deles. Por que eu falo isso? Porque depois que Jesus ressuscita, se não me engano, eu acho que é no Evangelho de Marcos, que Jesus manda um recado para avisar os seus discípulos, não é? Que ele estaria indo ao encontro deles. Só que ele manda um recado diferenciado. O recado é: vá, diga aos meus discípulos e a Pedro. Por que isso? Né? Por que aos meus discípulos e a Pedro? Era simplesmente falar aos meus discípulos. Pronto. Os 11 que tinha sobrado. Não. Ele disse: vai lá, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles. Por que esse a Pedro? Porque o próprio Pedro já estava fora. Mas Jesus foi ao encontro dele. Está lá no final de João, o encontro de cura. Jesus espera ele na praia, Jesus prepara um cenário, Jesus o cura, o Jesus o restitui, manda ele de volta a pastorear suas ovelhas. Você está no final de João, muda as páginas, entra em Atos, e você procura aquele homem que negou Jesus diante de escravos, diante de alguém que não tinha poder nenhum sobre ele. O medo foi tanto que ele negou Jesus diante de pessoas que não tinham autoridade nenhuma sobre ele. Já em Atos você vê Pedro diante das autoridades, dizendo: não, importa mais é obedecer a Deus do que aos homens. Não vamos deixar de falar aquilo que temos visto, aquilo que temos ouvido. Não vamos nos calar. Não vamos pregar o evangelho a que preço for. Este foi o homem que passou pela prova. Não foi aprovado no momento, mas o Senhor o restaurou. Você pode dizer amém? Vamos passar para o último exemplo. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ver também um exemplo, capítulo 2, a partir do versículo 1. O exemplo de uma pessoa que tinha uma prova pela frente. Uma prova na qual o seu tempo iria ser transformado. Ele ia mudar de estação. Ele ia mudar de nível. Ele ia mudar de posição de autoridade, de posição de unção. Era uma mudança, era um crescente tremendo. Eu estou falando do grande profeta chamado Eliseu. A Bíblia fala que chegou um tempo aonde Elias ia ser levado para os céus. E vamos olhar Elias como Jesus, dando uma oportunidade para mim e para você. Há uma mudança de tempo, e eu
estou aguardando isso. Eu tenho falado isso, eu tenho queimado dentro do meu coração que há um tempo chegando. Há um tempo onde a unção de Deus vai derramar sobre o seu povo, como nunca em toda a história da humanidade. Eu creio nisso como eu creio que eu estou vendo você agora. No meu coração há uma chama queimando e ardendo por esse tempo. Um tempo onde Deus vai mudar a história. Um tempo onde Deus vai mudar radicalmente a nossa vida. Um tempo onde nós vamos ver a glória de Deus se manifestando no nosso meio. Sabe por quê? Porque nós estamos prestes a voltar para casa. E não vamos voltar para casa em derrota, em vergonha. Nós vamos voltar para casa em glória. Nós vamos voltar para casa reinando sobre a terra. Porque o rei vai se casar com uma princesa gloriosa. A sua noiva vai estar reinando à altura desse noivo. Quantos dizem amém? E aqui a história, eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas a história é o seguinte: Elias estava prestes a ser levado. E Eliseu tinha um objetivo. Ele queria alcançar a unção que estava sobre Elias, mas não só a unção que estava sobre Elias. Ele queria o dobro. Ele sabia que um tempo estava encerrando. O ciclo de Elias estava encerrando na terra. Mas um outro ciclo iria começar. E a prova começou porque para entregar algo glorioso, Deus tem que nos provar e provar para nós mesmos se estamos prontos para receber. Quantos entendem? Diga amém. Você sabe por que você tem passado por tantas provas? Eu tenho passado e só eu sei quantas. Essa semana eu falava com o bispo, falava: bispo do céu, meu Deus, hoje eu estou me sentindo como se tivesse vindo um aspirador no meu corpo e feito assim, sugou tudo. Eu volto para o meu espírito está firme, está forte, está crendo, tem uma chama, estou apaixonada, quero mais, mas parece que eu tenho que pegar o meu corpo e levantar ele. Falei: Deus, são provas tão diversas, mas o que eu entendo é que Deus está nos testando para mostrar aonde eu preciso ainda me fortalecer, aonde eu preciso ainda aprender, aonde eu preciso ainda avançar para estar pronta, para estar apta a receber o que está por vir. Vocês entendem que Deus não pode derramar, Deus não pode entregar um tesouro incomparável na mão de alguém que não vai saber utilizá-lo, de alguém que não vai valorizá-lo. Deus vai entregar um tesouro para alguém que vai abrir uma gaveta, guardar e pronto. Como muitos, foi até falado aqui hoje, quantos ministérios estão engavetados? Quantos chamados engavetados? E nesses dias mais do que nunca, nesses dias onde precisamos estar de pé e utilizar e usarmos o chamado, a unção que Deus nos deu. A igreja conta com isso. A igreja precisa dos ministérios em atuação. E os ministérios engavetados. Medo roubando. Será que nós vamos poder dar essa desculpa? Chegarmos diante do Senhor de mãos vazias? Ah, Senhor, foi a pandemia. Na pandemia eu não podia orar. Eu não podia me interessar pela vida dos meus irmãos, como foi dito aqui, fazer uma ligação, procurar, me informar, inteirar do que está acontecendo. Estar com o sentido aguçado de como que está a igreja e está clamando ao Senhor por mudanças.
Abrir a boca, profetizar, pregar a palavra de Deus, dar palavras de ânimo, de força. Quantos ministérios guardados? E a Bíblia fala aqui que no primeiro teste, Elias chega para Eliseu e fala: olha, fica aí, eu estou indo, mas você fica aqui em Gilgal. Gilgal fala de um lugar interessante na Bíblia. Gilgal fala do lugar quando o povo de Israel estava voltando, estava vindo do Egito. Assim que eles entraram na terra prometida, eles ficaram em Gilgal. E em Gilgal eles comeram o fruto da terra. Eles puderam comprovar que a terra era fértil, que a terra produzia. E muito interessante também é que foi lá em Gilgal que quando eles comeram o fruto da terra, cessou-se o maná. Acabou. Até aquele lugar, todos os dias, Deus derramava o maná. O pão do céu era entregue para alimentar o seu povo. Interessante é que a gente esquece disso, né? 40 anos o maná nunca falhou. Posso ouvir amém da igreja? Será que no ano de 2020, 21, 22, 23, vai faltar maná? Com o Deus que você conhece? Vai faltar, irmãos? Gilgal fala do lugar de crescimento. Eu preciso crescer. Eu preciso sair da dependência. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso entender que Deus me fez capaz de conquistar os frutos da terra. Né, pastor Guilherme? Dia 7 de setembro que o diga, né? Dia da independência. Dia dos empresários abençoados. Gilgal é o lugar de eu entender que a bênção de Deus está sobre mim e que os frutos virão. Eu vou me alimentar daquilo que o Senhor vai me dar. Eu vou trabalhar, eu vou plantar, eu vou cuidar da plantação, eu vou regar, mas eu vou também colher. Gilgal fala de lugar de crescimento. Gilgal fala que eu tenho que deixar de ser criança. Mas esse era o primeiro teste. E ele não é bobo nem nada, né? Ele falou: fica aqui. Não. Elias falou para ele: fica aqui em Gilgal, porque eu estou indo para Betel. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu também vou. E lá vai ele, junto com Elias, para Betel. Betel fala de uma outra prova. Betel fala do lugar de decisão. É o lugar onde eu decido: eu continuo do jeito que eu estou, ou eu tomo uma posição e vou mudar a partir de hoje. Betel é o lugar onde Abraão levantou sua tenda. Betel é o lugar onde Jacó lutou com o anjo e se transformou em Israel. Lembra? Foi lá naquele lugar onde Jacó quis mudança de vida. Chega, eu não saio daqui, eu não te largo enquanto não me abençoares. E Jacó agarrou no anjo e lutou com o anjo a noite inteira e saiu com a sua vitória. Betel fala do lugar de decisão. Será que hoje, começo ainda de setembro de 2020, do ano da prova, será que nós ainda precisamos tomar decisões? Com certeza. Decisão de não confiar em mim mesmo. Confiar no Deus que eu sirvo. Decisão de não depender das minhas emoções, dos meus sentimentos. Viver por fé e não pelo que eu sinto. Viver por fé e não pelo que eu vejo. Viver por fé e não por aquilo que eu estou ouvindo o tempo todo. Eu tenho certeza que no final nós vamos ter muitas surpresas e surpresas maravilhosas. Deus fará coisas tremendas no Brasil e vai ficar sabido em toda a terra.
O que veio para ser a derrota dessa nação vai ser transformado em grandes vitórias para o Brasil. O Brasil vai continuar crescendo e vai crescer sobremaneira. Sabe por quê? Deus tem promessas para o Brasil. Sabe o que me dá paz de dizer isso para vocês? Eu me nego a ouvir qualquer notícia contrária. Eu creio no que Deus falou. E Deus falou que essa nação vai alimentar o mundo de pão, de alimento mesmo, e da palavra de Deus. Nós vamos mandar missionários para o mundo inteiro. Essa promessa eu ouço desde pequena. E eu tenho guardado ela no meu coração. São promessas comprovadas, repetidas e ano após ano, dentro da nação, fora da nação. Deus usando profetas nessa nação, Deus usando profetas lá fora, que nem sabia o que era Brasil, nem aonde estava Brasil. Deus fala. E por essas promessas, meus irmãos, eu não duvido. Eu fico com a palavra de Deus, sempre. Uma hora nós vamos fazer um estudo, né, bispo? Sobre a origem do Brasil, sobre as verdades que a maioria não sabe, né? Sobre o nosso envolvimento com Israel, sobre o nosso envolvimento desde a época de Davi, de Salomão. O Brasil já estava envolvido desde aquela época com Israel. Nós estamos debaixo de uma bênção. E não adianta, Satanás não vai prevalecer. Amém? Por isso essa fúria toda com o nosso país. Nosso país é especial, sim. Mas voltando aqui para o texto, já estou terminando. Betel é o lugar da decisão, é a prova da decisão. Eu sou inconstante, sou medroso, estou enterrando, estou guardando, estou engavetando o que Deus me deu. A partir de hoje eu quero tomar uma decisão. Eu vou mudar isso. Amém? Elias vira para ele e faz outra prova. Você fica aqui, então, no lugar da decisão. Eu estou indo para outro lugar. Eu vou para Jericó. Uau! Jericó não. Jericó, sabe o que significa Jericó? Lugar da guerra. A guerra está ali, eu estou indo para cá. Deixa para o pastor Guildo, ele é soldado, ele é militar. Isso é coisa para ele. Deus que me livre de falar em guerra. Batalha espiritual, Deus que me livre. Isso é para aquela irmã lá, eu não mexer com isso nada. Né? É possível ser vencedor sem passar pela luta, gente? Como que é? Sou vencedor. Tá, mas vencedor é porque venceu algo. Mais do que vencedor, então, nem se fala. Então, estão dizendo para você que tem a prova da guerra. Onde o inferno se levanta mesmo para tentar te confundir, para tentar dizer para você que não, para dizer para você que você não é capaz, para dizer para você que você não vai conseguir, para dizer para você que as coisas só vão ficar piores, para dizer para você desista, é melhor você ficar quietinho no seu canto. Igual eu conheci uma missionária há uns anos atrás que dizia assim, eu não mexo com o diabo porque ele não mexe comigo. Coitada, né? Que engano, né? Ela que não sabia que eu já tinha mexido com ela há muito tempo. Essa linguagem, essa visão, já era ele que já tinha deixado dentro dela. Eu não mexo com o diabo para ele não mexer comigo, uma missionária. Bom, eu nem não vou falar como é que ela terminou a história, porque a história dela terminou feia. Mas não ia ter jeito também, né? Com essa visão. Enquanto ela ficou sem mexer com ele, ele acabou com ela. Então, Jericó é o lugar da guerra. É o lugar que eu tenho que assumir a autoridade que Cristo me deu. E dizer não para tudo que vier contra a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para a igreja do Senhor, para essa nação. Tudo aquilo que o diabo tem projetado, eu estou aqui para dizer não. O que vai prevalecer é a palavra de Deus.
O que vai prevalecer é a vontade de Deus e nada pode impedir isso. Jericó, não precisa lembrar vocês, né? É aquele lugar da guerra lá de Israel também, que teve que cercar Jericó 7 vezes para que as suas muralhas caíssem. Foi lá na ai, que palavra difícil. Fugiu. Lá na vizinhança de Jericó, que Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Jesus ficou 40 dias em jejum, ali pertinho de Jericó. Lugar da guerra. É a prova. Muitas vezes Deus nos permite passar pela guerra para ver, estamos realmente crendo, estamos exercitando a autoridade que Ele nos deu, que Ele nos disse: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Será que eu estou crendo que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo? Será que eu estou crendo que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido? Muitas vezes a guerra vem para mostrar para nós aonde nós estamos acreditando. Amém, amados? E a última prova, que foi a prova da aprovação de Eliseu, foi o Jordão. A palavra nos ensina que Elias chegou para ele: fica aqui na guerra, fica aqui em Jericó, porque eu estou indo para o Jordão. E ele: de maneira nenhuma, eu quero passar na próxima prova. Já passei em 3, né? Agora eu vou para a 4ª. Eu vou também. E Jordão fala do lugar onde o céu se abre. Lugar da aprovação, porque foi lá no Jordão que a voz do céu veio, dizendo para Jesus: lembra do batismo? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É o lugar da aprovação. Será que nós já estamos chegando? Aonde nós estamos? Aonde você se vê dentro desse processo? Você está passando pela prova que precisa crescer? Você está precisando de tomar decisões hoje? A prova da guerra, como tem sido essa guerra intensa que estamos vivendo, tem mostrado para você o quê? Que a sua força está verdadeiramente no Senhor? Ou você está dependendo do braço, do seu braço? Ou você está dependendo do homem, que é outro erro terrível? Eu preciso aprender a depender de Deus. Ou você já está querendo chegar lá no Jordão? Eu gostaria que você se colocasse de pé. A prova, como eu disse, não é para mostrar nada para Deus. Eu não sei em que nível que você está de prova, eu sei o meu. Eu sei aonde eu estou e eu sei o que eu preciso fazer. Deus tem falado, Deus tem revelado isso. Agora, e você? O objetivo hoje, nessa manhã, é que você saia daqui entendendo, principalmente, 2 coisas. A prova não é para Deus. A prova é para mim. Amém, irmãos? Amém mesmo, igreja? Entenderam isso? A prova não é para mostrar nada para Deus. Deus te conhece como ninguém. A Bíblia diz que Ele conhece a palavra que você não falou. Aquela que você pensou em falar, Ele já conhece. Imagina se tem alguma coisa na nossa vida que Ele não sabe. Salmo 139 diz assim: para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, o Senhor está lá. Se desço ao mais profundo do abismo, o Senhor está lá também. Se eu faço a minha cama no mais alto, né, o Senhor vai lá.
O Senhor me cerca por detrás, me cerca por diante. O Senhor põe sobre mim a sua mão. Ainda nem a palavra chegou nos meus lábios, o Senhor já conhece. Esse é o Deus que nós conhecemos. Agora, a prova é para mim, é para você. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Em que nível você tem sido bombardeado? E eu quero que você entenda, essa prova é para que você seja aprovado. O Senhor não vai permitir jamais que você passe por algo que você não possa vencer. Jamais. Ele não seria Deus. Ele não seria o Deus de toda misericórdia se Ele fizesse isso. Tudo que Ele permite que você venha passar, Ele já